Muito bem, agora 7 horas e 43 minutos, já voltamos com o Folha no Ar ao vivo e presencial aqui nos estúdios da Folha FM, né? Hoje, terça-feira, dia 10 de maio de 2022, recebendo aqui no programa o Leonardo Mantena, diretor de esportes da Fundação Municipal de Esportes de Campos, falando sobre as atuações aí em diversas áreas e parcerias também, entre outras novidades também que o Leonardo vem trazendo aí pra gente, que o Mantena vem trazendo. Você gosta de ser chamado de Leonardo ou de Mantena? Olha, eu sinceramente já cheguei numa idade que eu não tenho mais preocupado, mas aí Léo, o pessoal costuma resumir Léo Mantena, né? Léo Mantena. Fica boa, Leonardo, fico. Fica parecendo jogador de futebol craque. Bom, deixa eu voltar então com você no oferecimento de Proteus, Serviço de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada desde 2001-2015, de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos, e Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Arnaldo. Mantena, nós estávamos falando no bloco anterior sobre esse período de pandemia, né, o quanto foi difícil, o quanto foi bastante restritivo também, tantas atividades. Como que está sendo esse período, não pós, que nós sabemos que a pandemia não acabou, mas esse período de abertura de eventos esportivos, por exemplo? A Fundação, o seu projeto tem levado muitas atividades para as comunidades? Como tem sido a adesão também? A gente está realizando, sim, já realizamos em Travessão, realizamos na Vila do Santa Clara, realizamos lá na Praça Céu, no Eldorado, né, na Pracinha da Cultura, realizamos agora esse final de semana um evento Dia das Mães em Conselheiro Josino. Olha, a gente tem tido uma preocupação, né, de fazer o evento em lugares bem arejados, lugares abertos, ainda com essa preocupação, mas a adesão do público é coisa assustadora. Eu mandei algumas imagens até para o celular de vocês, acho que não coloquei de eventos, coloquei só do dia a dia, coisas do dia a dia que acontecem nas aulas. Agora mesmo eu estou aqui, está entrando coisa que está acontecendo agora de manhã. Eu recebo um grupo aqui de WhatsApp dos professores, como eu falei, por volta de 700 a 800 fotos ou vídeos por dia, porque a gente chama de tempo real. O professor filma um pedaço da aula dele e manda para a gente entender o que está acontecendo. A gente também tem um supervisor. Mas voltando a falar do que a gente está fazendo, além das atividades corriqueiras, que são as atividades que acontecem todos os dias, aos sábados ou aos domingos, dependendo do que a gente escolhe, né, de realidade com a realidade da comunidade, a gente realiza uma espécie de caravana do Esporte Vida, no qual a gente coloca os brinquedos infláveis, coloca as atividades, campeonatos do que acontece na atividade de forma interna, e agora a gente vai começar a fazer o Inter Esporte Vida. Ou seja, os núcleos, isso já acontece de forma amistosa. A escolinha do Nova Brasília vai lá e joga com a escolinha do Farol, e a gente já está fazendo isso. Agora, de forma oficial, nós estamos fazendo esses encontros da caravana, com parque de diversão, pipoca, algodão doce. Fizemos um jantar para as mães agora no sábado em Conselheiro Josino, das mães que fazem o funcional lá, né? E assim, está assustador o quanto a população está vindo para dentro do projeto, entendendo que realmente é a qualidade de vida e também a inclusão social. Agora eu estou falando também de projetos desenvolvidos aí, a gente vai meio que fundindo um pouco, falando sobre o Esporte Vida, falando sobre a Fundação, falando sobre o município como um todo. Campos também passou a receber eventos, né? Tem um evento de ciclismo nesse fim de semana que está previsto, se não me falha a memória, se a minha apuração não estiver errada. Uhum. Mas tivemos a volta da prova ciclística em São Salvador, outras competições que estão acontecendo, competições no Morro do Itaoca. Você que é atleta, é professor de educação física, como você tem visto a retomada desses eventos de maneira geral, de todas essas atividades esportivas voltando a acontecer em Campos? Eu vejo com muitos bons olhos. É como se a gente voltasse a ter vida, né? Porque quando a gente fica num processo como a gente ficou, tão difícil de reclusão lá, isolamento, né? E a gente observando pelos noticiários tantas coisas ruins, eu acho que a questão mental também da gente ficou muito abalada. A gente está tendo muitos casos, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês da última vez, aí de uma forma mais intensa. A gente está tendo até hoje de jovens que está tendo uma espécie de síndrome do pânico. Aconteceu alguns casos, tem acontecido alguns casos
de jovens que se sente, dá uma espécie de ataque cardíaco, né? E crise de ansiedade durante as aulas, para você ver quanto foi difícil esse tempo de reclusão. E estou falando de jovens, tá? De adolescentes. Talvez é porque o jovem com aquela ansiedade também de estar na rua, que a idade pede muito nessa questão da movimentação. E a gente tem tido. Eu vejo com muito bons olhos, a gente tem feito muita coisa, nós estamos fazendo muita coisa, principalmente ao ar livre, que eu acho que a gente não está 100% livre do vírus. Então, procurar estar fazendo coisas as próprias vilas são espaços bem arejados, né? As quadras são cobertas, mas elas são bem abertas, né? As praças públicas também são espaços bem arejados. A gente não está fazendo nada muito confinado ainda, como ginásio totalmente fechado. A gente está obedecendo isso aí gradativamente para que a gente não possa experimentar nada tão ruim como a gente vivenciou. A gente sabe que a vacina tem sido... já está falando já em 4ª dose, né? As pessoas já estão tomando 4ª dose aí. Isso é prova que realmente a vacina que está sendo realmente o divisor de águas aí para que a gente tenha a quase segurança, 100% de segurança, de que as coisas vão caminhar para o caminho correto, né? Para uma vida normal. Então, o que eu tenho a dizer é que, para a gente que está realizando as atividades corriqueiras e eventos de final de semana, a população está aderindo de uma forma fantástica, buscando demais o projeto. A cada momento, aquele que não consegue fazer pelo site, vai lá, porque a gente tem gente de plantão na fundação e nos locais onde acontece, que é o mobilizador, ele está lá durante o dia nos locais. Quem tem dificuldade com a internet, vai lá, a gente realiza a inscrição e já direciona para as aulas. Agora, a gente falando um pouquinho mais amplo também, de forma um pouco mais ampla também, em relação ao atendimento à população, surgiram, melhor dizendo, alguns comentários aqui, tanto na nossa transmissão pelo Facebook, como tem a pergunta da Silvana Venâncio, no grupo do WhatsApp do programa, em relação a projetos de paraesporte, de pessoas com deficiência. É claro que a gente já conversou da outra vez, e existe sim uma polêmica relacionada ao vereador Twin, que foi da Fundação Municipal de Esporte e que é um incentivador do paraesporte nacionalmente, né, uma figura conhecida nesse meio, tem um projeto que ele desenvolve lá na UENF, mas em relação à fundação, o que a Fundação hoje oferece de paraesporte? Qual público vocês atendem? Qual o quantitativo em relação a pessoas com algum tipo de deficiência? Então, fazer um link rapidinho, já que a gente falou de Farol de São Tomé, nós realizamos numa sexta-feira, não me salve a data, mas foi no mês de janeiro, um evento no qual a gente levou com ônibus lotados, a PAI, a POI, a PAP, né, Educandário, e realizamos na Arena um dia inteiro de eventos lá, de atividades com os PCDs. E lá eu escutei relatos das diretoras de APAI, eu tenho vídeos desse encontro, que falava que Campos nunca viveu um momento tão importante para os PCDs, para as crianças com alguma dificuldade especial. É difícil julgar, né? Quem somos nós para julgar? Se o trabalho aconteceu, ótimo que aconteceu. Mas o que eu posso falar do que acontece hoje, Arnaldo, nós oferecemos, aí eu falo a fundação, a preocupação do presidente Luciano Viana, todas essas casas, né? A PAI, a POI e a PAP, essas três eu garanto, porque eu acompanho de perto, elas têm profissionais nossos que trabalham lá dentro, realizando atividades com as crianças. Então a gente vai dentro das escolas, né, dos espaços onde comportam esse público, essas pessoas. E dentro da fundação, nós temos vários horários específicos para os PCDs. Por exemplo, nós temos um professor dentro da PAI, que ele vai para dentro da PAI e cumpre a sua carga horária lá dentro, realizando atividades com a criança. E essas crianças também são levadas para a Fundação do Esporte ou para as Vilas Olímpicas e são atendidas especificamente com esses professores preparados para atender esse público, né? Então, hoje, por exemplo, tem 2 horários de natação, e aí eu tenho algumas imagens aqui que eu posso estar passando para vocês também, de atendimento específico para os PCDs.
Então, nas Vilas Olímpicas, na própria sede da Fundação, na grande maioria na sede da Fundação, e o atendimento também dentro das instituições, isso está acontecendo de forma bem significativa, né? E, como eu disse, o que a gente teve de feedback foi o relato das diretoras das instituições. Nesse evento em Farol, nos discursos, eu ouvi que nunca antes aconteceu um trabalho com PCDs. Isso quem está falando não sou eu, né? São as diretoras lá, as responsáveis por essas casas. Eu tive a oportunidade de escutar nos discursos delas que nunca houve antes um trabalho com o PCD como está acontecendo durante esse período de início do governo. Tem um comentário aqui do Maurício Batista, né? Maurício parece da Baixada, né? Mas eu sou de Goitacazes, eu acho, pelos comentários que ele faz. E quando você estava falando aí sobre esporte para fora desse núcleo central aqui da cidade, da área de Guarulhos, né, chegando lá na Baixada também, ele fala que o projeto chamado Mexa-se pela Vida foi desenvolvido por ele sem verba alguma do Poder Executivo. Essas parcerias com os agentes das comunidades, e aí eu vou estender um pouco a pergunta e deixar você à vontade de falar sobre dois assuntos. Um são essas parcerias em relação aos agentes da comunidade, mobilização na comunidade. Você falou como é que é importante a pessoa da comunidade estar participando, né? Precisa ser estendida, você também falou no bloco anterior. Qual a sua projeção para que isso aconteça, de chegar a mais locais e de buscar esses projetos que existem nos locais e poder estender? E aí eu vou um pouquinho além, que é a questão de parceria com atletas para competições, né? Eu fui marcado várias vezes aí sempre não só aqui, São João da Barra também tinha as crianças pedindo dinheiro na rua para ir competir jiu-jitsu, e a gente foi marcado também. A gente sempre é marcado nesse tipo de mobilização aqui na região, mas em Campos tem acontecido muito, reclamando da falta de apoio direto para a competição. A Fundação tem condições de ajudar? Nós estamos no processo final de um porque antes, Arnaldo e Nogueira, hoje, para você tirar um recurso público, você tem que ter o caminho para tirar ele do cofre para entregar. Hoje o atual governo, a Procuradoria do município, entendeu que não existia uma lei, e aí isso já está em processo final, já parece que já foi para a pauta, já entrou, chamado auxílio competição, ou auxílio viagem, né? Antes esse recurso saía de uma forma que, teoricamente, na questão de legalidade, isso poderia nos criar um problema futuro. Quanto a essa questão que você também colocou, e a gente está conseguindo ajudar alguns atletas, eu pelo Esporte Vida, como eu tenho uma gama de modalidades que fazem parte do projeto Esporte Vida, eu tenho uma autonomia, um recurso dentro desse projeto que eu consigo. Por exemplo, nós levamos já para o Parque Olímpico, vários ônibus já foram de lutadores para o Parque Olímpico. Já o taekwondo já foi também para competições, né? Agora, mas a gente tem um amarrado que nos coloca em uma situação de levar os jovens que estão inseridos no projeto para as competições. A gente entende quantas pessoas não praticam esporte em academias particulares, mas na hora de viajar, ela não tem o recurso para viajar. Mas ela não está fomentada, ela não está inserida nas atividades que são realizadas de forma pública. Então a gente tem uma responsabilidade de que o filho de Dona Maria, lá da Penha, que faz jiu-jitsu no núcleo do Esporte Vida, do jockey, quando se ele conseguir estar em um patamar que ele vai conseguir, já está em processo de competição, porque é um projeto social, não é um projeto, mas a gente sabe que dentro do funil vai entrando jovens com talento e vai se destacando. Então, esses jovens a gente tem conseguido, sim. O Povão lá do Esplanada já foi para a competição no Rio. O Aleph no taekwondo, que é um atleta nosso que está inserido hoje no Esporte Vida. O Aleph já foi a 4 competições esse ano em Fortaleza, 2 no Rio. E está indo a Minas agora com recursos, porque ele também é um embaixador do Esporte Vida, ele nos ajuda, ele faz visita aos núcleos, difunde o taekwondo. Então a gente tem conseguido enviar muita gente para as competições, mas dentro de um processo que a Fundação está em um processo final de regularização desse auxílio competição. A gente deu esse nome, auxílio competição.
Não, essa questão do equipamento público, como é denominado hoje, né? Antiga secretaria, essa coisa, hoje é equipamento público. O equipamento público, ele tem que atender todo mundo. Claro, evidente, o que a gente sonha, né? O ideal é esse. Mas a meta principal de todo equipamento público é atender a sociedade, a camada da sociedade, evidentemente, mais necessitada. É a mais carente, é a que precisa de ações imediatas desse poder público, né? E aí vem uma questão. Com esse pessoal aí, você não mira não é que não mira só a profissionalização, você mira também a profissionalização. Se o cara for bom, ele vai jogar num grande clube, se ele for bom, ele vai se destacar na natação, onde for, o esporte que ele preferir. Mas a grande verdade é que a mídia ou marketing para a fundação é menor quando você patrocina um atleta olímpico. É simples assim. Mas não existe meta hoje para patrocinar já um profissional. A ideia é tentar profissionalizar os que estão surgindo agora, e aí não é só profissionalizar, é também resgatar. Porque quando você ocupa a cabeça, acabou. O cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Não tem o que fugir. A meta é essa, não é apoiar o profissional, como a gente já teve aqui, você já conhece? Sim. Então, a visão que a gente tem é um processo de retomada. Existe uma lacuna na questão da formação dos jovens atletas. Eu sinto isso até na escola, que eu dou aula no Auxiliadora, e trabalho com as equipes da escola, e a gente percebe que ficou uma lacuna. Eu estava com garotos de 13, 14 anos num processo com a minha modalidade, lá que eu trabalho com handball lá no Auxiliadora, por exemplo, e agora na retomada eu já encontrei o garoto com 17 anos. Ficou uma lacuna ali no processo de formação dele, se tratando do que você está apontando, que é a questão de competição, né? Então a gente entendeu que a gente precisava pelo menos alargar o funil, abraçar todo mundo por um retorno de recuperação mental e física. Só que, por exemplo, a gente já está observando com aí, vamos botar aí 6, 7 meses de projeto, se tratando da flexibilização que aconteceu a partir de agosto do ano passado, a coisa começou a folgar, a gente já está conseguindo observar jovens com talento diferenciado. Por exemplo, nós já temos hoje dentro da fundação e dentro das Vilas Olímpicas crianças que já estão indo para um horário, a gente seleciona uma hora, segunda, quarta e sexta, você que faz tal hora, você vem treinar aqui para um treino mais intenso, um treino mais puxado, um treino mais pegado. A ideia é que a gente realmente potencialize aqueles que têm algo a mais. Mas a visão do poder público dessa gestão é uma questão muito voltada para a inclusão social e para a qualidade de vida. Mantena, você está querendo dizer o quê? Que então aquele garoto que tem, como o Aleph, é um grande nome, pode estar, hoje ele é o primeiro reserva nas categorias da seleção brasileira, então ele vai brigar por vaga em Paris, é um campista, nascido e criado, que saiu de um projeto social aqui da cidade. Por que não a gente não vai potencializar ele? E aí é que entra os auxílios de viagem, porque se ele realmente é bom e já tem um destaque, ele tem o Bolsa do governo federal, que já isso é um recurso financeiro que ele recebe por mês. Mas Mantena, se a gente não potencializar, esse garoto também nunca vai ser. Então ele nunca vai conseguir o Bolsa Federal. Então a gente encontra essas ciladas, né, que a gente vai percorrendo um caminho. Mas a ideia dessa gestão, a primeiro momento, é alargar o máximo possível o social, abraçar o máximo de pessoas possível, principalmente desse retorno de pandemia, e estar observando os talentos que vêm aparecendo. Como eu expliquei, a gente tem horários separados para as crianças que começam a se destacar. Agora o Esporte Vida vai começar a realizar o Meninos da Vila, uma Copa de futsal, porque além das Vilas Olímpicas terem as escolinhas de futsal de 13, 15, 16 anos e por aí vai, nós também temos as praças públicas que têm escolinha de futsal. Hoje, então, nós temos 18 equipes de futsal. Estou falando de Esporte Vida. Então, agora nós vamos começar uma Copa Sub-13, Sub-15, do Esporte Vida, que leva o nome de Meninos da Vila, a gente deu esse nome, Copa Meninos da Vila
Esporte Vida, e a gente vai realizar uma integração entre eles. Quem sabe com 18 times de futsal nessas categorias, a gente não consegue fundir uma equipe. Com mais o trabalho que a gente pode achar um talento ou outro numa escola, que de repente não está no Esporte Vida, mas está numa escola, está em um outro projeto, como você mesmo falou e que eu acabei não respondendo ainda, dessas pessoas que já realizam um trabalho social de forma voluntária na sua localidade. Existe, Nogueira, é absurdo a quantidade de pessoas que realizam um projeto social de forma voluntária no nosso município. Imagino. Né? Eu fiz durante muito tempo com o handball, muito tempo projeto social de forma... A minha vida inteira foi de forma voluntária e nós botamos muitos meninos em seleção brasileira. Eu tenho hoje para mais de 20 meninos jogando handball na Europa de forma profissional que saíram de projeto social. A gente sabe que Campos é um celeiro, Campos tem uma... Tudo para Campos eu acho muito declinável para o sucesso a nível esportivo. Nós temos muito espaço de campo de várzea, o que as grandes capitais hoje não têm mais. Nós temos uma cidade plana, com muita facilidade de desenvolver esporte. E quando a gente precisa de morro, a gente tem um ou dois morros que lá que a gente consegue fazer o trabalho. Praia, se precisar, nós temos. A gente tem areia, a gente tem praia, né? Eu acho que tudo caminha. Mas nessa retomada, essa gestão está entendendo que é necessário a gente alargar o funil, abraçar o máximo de pessoas. E aí eu acho que daqui a um ano, mais ou menos, a gente consegue já falar em equipes para competição nas categorias de base. Porque se a gente fala e começa um trabalho agora, a gente não pode ter equipe profissional adulta, a não ser que a gente traga gente de fora. Isso é um fato. Então a gente tem que pensar em equipes de competição e potencializar os que já estão se destacando, que conseguiram se manter dentro do cenário, como o caso do Aleph, como algumas pessoas na natação, que eu sei que tem bons atletas na natação da cidade, procurar abraçar nesse projeto de auxílio competição, que é fazer com que ele não fure nenhuma competição do seu calendário, que ele precisa cumprir um calendário para ter resultado. E é isso, a gente está conseguindo juntar essas peças aí e colocar alguns horários para as crianças que têm uma potencialidade maior para o esporte. Você sabe que eu como acho que a maioria das crianças brasileiras, eu sou apaixonado por futebol. A gente já nasce com a bola, né? O primeiro presente da gente que é a bola. Eu joguei muito no infantil do Italva. Eu sou do tempo que a gente fazia vaquinha entre nós, crianças, né? Para pagar o leite, o Todd que a gente tomava de manhã, depois aquilo dava ruim com o sol quente, né? E pagava, sabe o quê? O aluguel do caminhão. Quando viajava de Kombi, papai tinha Kombi, aí era uma beleza. A gente viajava de caminhão, Arnaldo, de carroceria de caminhão para jogar no interior ali, podia naquela época. Quer dizer, não podia, não devia, mas podia. Era aquela coisa mais... Enfim. Mas hoje existe todo o sacrifício ainda. Eu não sei quantas escolinhas de futebol você assiste. Você consegue assistir. Eu gostaria que você falasse sobre esses números, porque todos os esportes, você vê aí o vôlei, nós tivemos a Olimpíada agora, né, no Brasil, recente, então a gente tem grandes atletas aí. Teve acho que é o PA, né? É aqui do Espírito Santo, foi finalista do Big Brother. Desculpa eu não entender tanto assim de Big Brother, mas acho que ele foi vice-campeão, foi para a final, atletismo, né? Ele foi campeão mundial com 4%. Não, eu digo no Big Brother. Depois ele deu a entrevista no Faustão, no Hulk, falando que ele quer levar o pai dele, o treinador é o pai, ele quer ir para a Olimpíada, né? Porque para realizar o sonho do pai e dele também. Aí veio essa questão, né, de marketing, mídia, agora ficou fácil para ele, depois de Big Brother, mas a pergunta é, como que é, porque existe, é o que eu estou falando, tem atleta, tem gosto para tudo, e esporte é aquilo que a gente mais gosta. Pode ser handball, como você falou, pode ser vôlei, basquete, natação, triatlon. Aqui o Cristiano, diretor do grupo, Sim, eu conheço. É atleta de ponta. Tá, inclusive, eu acompanhei ele participou agora de um triatlo 73, eu acho que dá o nome, um Ironman. Sim. Lá em Santa Catarina, não sei se você acompanhou, Arnaldo, ele havia ficado em 11º, mas ele desclassificou o 10º, ele subiu para 10º e foi classificado para o Mundial. Tem ele e um outro campista, estão classificados para o Mundial
de 45, 49 anos, Sim, né? Na faixa etária dele. Mas o Cristiano é mais tranquilo, ele se patrocina, se vira lá para arrumar patrocínio, aí é mais fácil. Agora, a maioria não tem esse acesso. E aí vem também a questão do que eu estou falando. A maioria gosta de futebol, essa molecada toda. Depois cada um vai, né? Como é que é o trabalho feito com as escolinhas de futebol hoje em Campos e dá um balanço geral, números, o que atende e o que falta atender de pedido, por exemplo? Então, nós na realidade, quando a gente falou aqui mais cedo e o Arnaldo fez uma pergunta bem interessante do o que se faz com essas pessoas que já realizam trabalho voluntário. Na grande maioria, Arnaldo, são pessoas do futebol, tá? Acho que a sua pergunta foi muito voltada também para isso, porque a grande maioria das pessoas que trabalham de forma voluntária, acho que não só no município de Campos, mas de modo geral, como a paixão nacional é o futebol, muitas pessoas que estão já inseridas no Esporte Vida, muitas, né? São muito poucas dentro do contexto de Campos, mas muitos dos lugares a gente já potencializou, a gente pegou já algo pronto e trouxe para dentro do Esporte Vida. Acho que é muito justo isso, né? Você encontrar lá o seu Manel ali em Goitacazes, que já tem uma escolinha e já sempre fez de forma voluntária, e trazer ele para dentro do processo do Esporte Vida, por exemplo. O presidente Luciano Viana está planejando muita coisa aí, porque é um ramo que ele fez parte durante toda a vida. E eu escuto muito relato dele de como ele saiu, né, a origem dele no futebol, como é a origem de 99% das crianças do Brasil, né? Todo mundo começa a sua vida esportiva pelo futebol, né? E o sonho acaba sendo, né? Porque vê muito pela questão da mídia, pela televisão, a criança galga isso. E depois, e aí o que a gente tem feito? Hoje no Esporte Vida a gente tem uma escolinha de futebol em Ururaí, a gente tem em Conselheiro, a gente tem muitas, a gente começou às vezes em campo, aí tem dificuldade com o campo, a gente não deixou de manter, a gente foi para dentro da quadra, da praça, porque futebol e futsal, né, a criança que joga futebol, a criança principalmente, o futsal também está dentro, então a gente tinha aí 4 núcleos, até o campo o campo do Carlão lá em Campo do Anápolis, em Nova Brasília, ainda funciona como campo. Aí tem dia que ele dá 3 dias na semana ele dá no campo, 3 dias na semana ele dá na quadra, para a criança até ter esse acesso ao futsal, que é uma coisa de raciocínio mais rápido, né? Os grandes nomes do futebol do Brasil, muitos deles saíram do futsal, né? O Djalminha e tantos outros aí, essa experiência da criança que tem um sonho de ser jogador de futebol também passar pelo futsal, ela é muito importante. Então, assim, hoje precisamos avançar muito mediante a extensão territorial que a gente tem e os trabalhos de campos de várzea. Hoje eu acredito que Campos, com certeza, no estado do Rio de Janeiro, deve ser a cidade que tem mais campos de várzea dentro do nosso estado. Então, como é que a gente consegue atingir esse público todo? Então, o que eu tenho feito lá através do Esporte Vida? Quando a gente não consegue trazer por dentro do RH, porque não tem como, bem as células de 3 pessoas são delimitadas, a gente vai a 50 núcleos agora, se Deus quiser, a gente vai abraçar uma gama maior ainda de professores e treinadores na área de futebol, mas nós estamos contemplando. Muitas pessoas já me procuraram lá, eu dei lá o kit, colete, cone, escadinha de agilidade, cronômetro de pescoço, apito, colete. A maneira que a gente está conseguindo manter ou diminuir o sofrimento dessas pessoas que fazem um trabalho voluntário é entregando um kit lá para poder ajudar e ficar observando e monitorando o trabalho que essa pessoa vem realizando. Faz uma visita lá, qual o dia que você está trabalhando? Eu trabalho terça e quinta lá em Saturnino Braga. Aí eu vou lá, faço uma visita, observo, já dei o kit, dei lá um colete, dei bola, aí vou lá fazer uma visita e já anoto e já deixo para uma possibilidade do aumento do núcleo agora, dos núcleos, ou também o próprio Luciano Viana com a condição da fundação, que a gente faz um trabalho totalmente junto, né? E está trazendo essas pessoas, mas eu vou falar, para conseguir abraçar esse hemisfério todo, eu sei que... Tem noção de demanda, por exemplo, que você não consegue atender? Olha, e de quantas você atende hoje? De que forma você atende? Os 25 núcleos nossos tem futsal ou tem futebol de campo. O futebol tem todos os núcleos, isso é fato, tá? Não tem para onde correr, até mesmo porque no corpo do projeto consta o futsal e futebol de campo.
Agora, eu acho que para a gente ter uma condição bem interessante de escolinhas funcionando em campos, a gente teria que ter, no mínimo, umas 60 escolinhas. Para a gente entender aí o hemisfério do que acontece lá de Santa Maria até Farol de Santo Tomé e até a divisa também, saindo para lá para o lado de Serrinha. Aí acredito que 60 seria um núcleo bem... Se você for no Imbé, tem futebol à vontade, final de semana lá, Conceição do Imbé, para cá um pouco. Qualquer lugar, amigo. Não tem para onde correr. Não tem, o nosso hemisfério de extensão territorial é algo assustador, né? E é muito lugar de plano, então qualquer limpezinha que você dá ajeitado, vai lá, coloca 2 balizas, você passa na beira da estrada, tá a criançada jogando bola. Quando tem baliza, tá bom. No meu tempo era chinelo, né? Não, mas aí falando de escolinha, já teria que ter uma balizazinha, né? Mas é isso, a gente entende que precisa avançar, sabe? A gente não tá aqui em momento algum dizendo que tá bom, porque a hora que a gente disser que tá bom, a gente vai acomodar, né? Ou vai se enganar, ou vai enganar os outros. A gente não tem interesse nenhum. O Nogueira, a minha história no esporte começou ainda muito criança, e o prefeito sempre disse para mim que a minha responsabilidade, ele fala isso para mim, a minha responsabilidade, a minha vontade de trabalhar está interligada ao que o esporte já me deu, né? A nível não financeiro, mas a nível de formação. Então não tenho uma responsabilidade, claro que a gente está integrando um governo, que a gente tem uma responsabilidade com ele, mas eu tenho uma responsabilidade muito maior com o que eu vivi durante toda a minha vida e o que eu absorvi do esporte, que o esporte me deu como pessoa. Não sou perfeito, né? Ninguém de nós é, mas o esporte foi fundamental na minha vida em todos os sentidos, né? Na minha adolescência, principalmente, que eu andei, né, como todo jovem, muito indeciso para onde ir. Né, que rumo tomar, foi importante para mim na minha escala de valores, do que é mais importante, do que é certo, do que é errado. E a minha responsabilidade como gestor hoje, num projeto, também na Seduct, e contribuindo lá com o Luciano na Fundação do Esporte, vai muito além do que a política. Vai no sentido, porque o esporte, se caminhar entrelaçado com algumas coisas, ele tende a não acontecer ou vai enganar as pessoas, né? E aí é uma coisa que eu prefiro não estar falando muito, que a gente já falou isso da outra vez, e vamos caminhar por outro lado, vamos olhar para frente. Tem várias questões com relação a essa coisa do esporte. Ele é um universo, não tem limite, né? Não tem fim. Por exemplo, tem uma coisa que eu gostaria de saber: se vocês não fazem nenhum lobby junto ao prefeito para colocar uma verba para a secretaria. É uma secretaria que atende a 12 mil pessoas, 12 mil. Então, por que a prefeitura não designa uma verba? Nem que seja, sei lá, uma quantia menor, uma coisa, mas que seja, né, pelo menos, porque eu não consigo entender por que a prefeitura não tem uma verba para. Eu entendo a parte logística, tem lá a fundação, eu estou falando verba para justamente você, né, custear os projetos, ajudar a custear. E tem remo, que eu gostaria de falar, como é que está essa categoria, mas eu vou só te pedir o seguinte: que vai vir o pessoal para servir um café aí, com lanche, essa coisa toda, né? Hoje não, mas vai vir ainda. Tô brincando, tem café sim. E a gente faz só um intervalo, te peço licença. Próximo bloco você fala sobre isso, né, Arnaldo? E a gente segue aqui. O Luciano Viana também está aqui, ó. Fui a Belém do Pará uma vez, cobri o jogo do Americano. Não tem Zico no Rio. Zico é mais Brasil, né? Não tem Romário no Rio. Esse cara é um fenômeno lá. Você é de Campos? Você é da Rádio de Campos? Rapaz, você conhece o Luciano Viana? Ela falei, não conheço lá, eu conheço aqui. Cara, sinceramente, muito bom. Lá em Belém é o rei. Tô falando para você. Tão bom o reconhecimento assim. Muito bom, muito bom. E eu tive essa oportunidade de conhecer um pouco da história dele lá de dentro, o que é muito bacana. O Americano jogou contra o Tunaluso. Quantos anos não se ouve falar em Tunaluso, né? Isso foi na década de 90. Bom, e eu não estou velho. 8h18, nós vamos a um rápido intervalo aqui. Então você continue ligado aí no Folha no Ar.
No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição. E ainda o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.